Abre a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 7, no versículo 6. Capítulo 7, versículo 6 de Marcos. Marcos, capítulo 7, versículo 6. Olha só, como Deus ele trata todos esses assuntos que a gente precisa aprender. Ele nos ensina. E ele respondendo disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha que coisa séria. Então, o Senhor Jesus está explicando a uma geração, um povo que surgiu depois de alguns anos em que Isaías profetizou. Um povo que chegaria diante do Senhor, e esse povo honraria o Senhor, mas eles honrariam o Senhor somente da boca para fora. Até a oração não pode ser da boca para fora. A Bíblia fala que a gente tem que crer com o coração, e a gente tem que confessar com a nossa boca. Nós não podemos chegar diante de Deus, cantar, dizer, nós te amamos, nós te adoramos, se o tipo de vida que nós estamos levando não é um tipo de vida de adoração. Jesus falou assim em João 14, 21, aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam e praticam, esses são os que me amam. E os que me amam serão amados de meu Pai. E eu o amarei, meu Pai também. Nós iremos até Ele e nós vamos nos manifestar na vida dEle. Uma vida de adoração, você traz a manifestação de Deus para a sua vida. Uma vida de honra a Deus. Você pode ver que o primeiro mandamento com promessa está relacionado a filhos e pais. Quando o Senhor Deus fala através de Paulo lá, a carta do povo, ao povo de Éfeso, ele diz lá, honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então essa questão de honrar o pai, não só na presença, mas também na ausência, isso vale muito para Deus. A questão de honrarmos os nossos senhores segundo a carne, não só na presença, mas também na ausência, isso vale muito para Deus. O que a gente faz em oculto vale muito mais do que a gente faz publicamente. O que a gente faz em oculto vale muito mais do que o que a gente faz publicamente. O próprio Deus fala, quando fores orar, pode fechar a porta do seu quarto, fechar a porta do seu quarto, orar, e o que você fizer ali em secreto, o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar publicamente. O seu público, ou seja, o que Deus fizer com você, publicamente, vai refletir o que você é em secreto. Mas o que quer dizer esse secreto? Esse secreto quer dizer o verdadeiro. Olha que coisa interessante. O que, pessoal? O verdadeiro. O verdadeiro para Deus é o que vale. O verdadeiro, o interior. Seja verdadeiro com o seu cônjuge. Seja verdadeira com a pessoa que está do seu lado. Seja verdadeiro. Não seja uma pessoa na frente e outra pessoa atrás, e quando questionado, minta. Não, seja verdadeiro. Deixa o seu marido, a sua esposa, a senha do Facebook, do Instagram, com ele. Deixa ele ver o histórico de tudo que você acessa. Porque, irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Às vezes a pessoa por fora, ela parece uma beleza, mas por dentro é um sepulcro caiado. E aí o que acontece? Essa pessoa, uma hora publicamente, vai acontecer com ela algo, e que muita gente pode até ter dó dela. Muita gente pode até ter pena dela. Muita gente pode até se compadecer dela. Mas se ela não tiver o favor de Deus, não adianta nada. Não adianta nada. Eu lembro de Jonas, quando Jonas estava indo para Tarsis, ele pagou a passagem, entrou no navio, e ele estava lá, e foi descoberto que ele era o problema naquele navio, e as pessoas tentaram, irmãos, levar ele até uma ilha salvo, e quanto mais ele era ajudado, mais piorava a situação para ele, porque ele tinha algo para resolver com Deus. Ele tinha dentro dele algo que ele tinha que resolver com Deus. Ele estava na contramão da vontade de Deus. Ele estava na contramão daquilo que Deus tinha como propósito para a vida dele. Se Deus colocou você do lado de uma mulher, do lado de um homem, honra essa pessoa.
Se coloque no lugar dessa pessoa, imagine essa pessoa tendo uma intimidade com alguém como uma pessoa está tendo intimidade com alguém, da forma que talvez aquela pessoa está fazendo com a outra. A Bíblia fala que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como? A ti mesmo. Homem com mulher não tem amizade. Homem com mulher dá sexo, dá cama, irmão. Isso que é a verdade. Não tem amizade. É o secretário, é a secretária. Não, vamos manter ali a postura. Vamos manter ali o respeito. Vamos manter ali a distância. Vamos honrar. Tem que ser assim. Mas começa muita intimidade, vai dar problema. Aí a pessoa chega no altar da igreja, adorador, é tudo que... Mentira. Deu para entender que às vezes a pessoa está oferecendo um sacrifício, ela está oferecendo a adoração, mas ela não está sendo aceita. Isso é desde o início. Você pode observar quais foram os primeiros filhos de Adão, relatados pela Bíblia. Caim e Abel. Os dois ofereceram a oferta. A Bíblia fala assim que Deus não recebeu nem Caim e nem a oferta. Olha só, Deus não recebeu quem? Nem Caim e nem a oferta. Então, muitas pessoas estão achando que Deus está recebendo o que elas estão propondo para Ele. E Ele talvez não esteja recebendo. Isso é coisa séria. Você quer ver uma coisa? Vamos no versículo 7. Versículo 7. É o próximo versículo. Isso. Em vão, porém, me honram. Fazem em vão. Se não houver verdade, está fazendo em vão. Está enganando a si mesmo. Em vão, porém, me honram. Ensinando doutrinas que são mandamentos de quem? De homens. Deus é espírito. E Deus se importa que os verdadeiros adoradores, o adorem. O adorem em espírito e em verdade. O adorem em espírito e o quê? E em verdade. Olha o que diz o Salmo 40, no versículo 6 ao 10, para você entender mais sobre isso. Olha só, tem pessoas que lêem isso aqui e acham que Deus não recebe oferta hoje. Tem gente que lê isso aqui e acha que Deus não recebe o nosso esforço, porque aqui no caso, como é Velho Testamento, está relacionado ao sacrifício do Cordeiro. Mas o nosso sacrifício hoje é a obediência. Amém, Jesus? Existe a obediência. Tiago 4,7 fala, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Então, a obediência à palavra de Deus é o nosso sacrifício hoje. É o que nós temos que fazer. Mas aqui no caso literal aqui, é o quê? É a oferta. É o cordeiro lá no holocausto. E aí quando o salmista estava falando com Deus, olha o que ele fala. Sacrifício e oferta, o quê? Não quiseste. Sacrifício e oferta não quiseste. Irmãos, às vezes a pessoa, ela é um bom ofertante. Ele é uma pessoa que faz uma grande oferta na casa de Deus. Mas ele não tem a obediência. Ele não é um adorador. Não sei se você está dando para entender. Eu conheci um rapaz lá em Santo André. O dízimo dele era 40 mil reais. Ele tinha uma empresa com 1.000 funcionários. E ele vivia na prostituição. E ele ficou 12 anos dentro da igreja na prostituição. Vê se Deus não é bom. Quanto tempo que ele ficou? 12 anos. E durante esses 12 anos ele cresceu, ele prosperou. E eu acho que na cabeça dele ele pensou assim, não é bem assim como o pastor prega não, porque, olha só, eu estou prosperando. Né? Só que a Bíblia fala que aquele que é ímpio também prospera. O que é o ímpio? É aquele que vem a correção, ele não aceita, ele lança para detrás dele. E ele insiste numa vida em desobediência à palavra de Deus. Eu estou trazendo essa mensagem para você, porque você é a igreja do Senhor. Isso não é uma mensagem evangelística. Isso é uma mensagem para crescimento. Amém, Jesus?
A mensagem evangelística é outra mensagem. É uma mensagem para crescimento, que a gente chega a bebê, a gente se torna bebê, depois jovem, depois pais. Então a gente precisa crescer no entendimento da palavra de Deus, e entender que nós fazemos parte de um reino, e esse reino não é bagunçado, não é desorganizado. Esse reino tem um rei. Esse reino tem um rei. E esse rei chama Espírito Santo, chama Jesus Cristo, chama Senhor Deus. O pastor Felipe estava pregando no acústico, olha que palavra que ele deu. Quando Saul reinou, Saul não se preocupou com a arca. Saul não se preocupou com a presença de Deus. E ele perdeu o reinado dele. Perdeu. Quando Davi assumiu o reinado, a primeira coisa que ele fez, vamos buscar a arca. Na primeira vez que ele estava trazendo a arca, que a arca representa o quê? Aquilo que trazia a presença de Deus. Quando ele estava trazendo a arca, os levitas e os sacerdotes que sabiam como deveria ser carregado a arca, sabiam como deveria ser carregado a arca, colocaram a arca no lombo de animais. O bicho tropeçou, Azar, que era o sacerdote, foi tentar segurar a arca para a arca não cair. Ele morreu na hora. Mas pastor, por que ele morreu na hora? Porque ele sabia como deveria fazer e não fez. Ele sabia como ele deveria de fazer e ele não fez. Mas pastor, isso é Velho Testamento, tá bom. Romanos 8:1 diz assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem está em Cristo e anda segundo a carne, tem condenação para ele sim. Não se engane não. Não se engane não. O reino de Deus não é bagunçado não. E aquele rapaz foi, aí eles deixaram a arca na casa de quem? De um homem chamado Obed-edom, por 3 meses, e o Davi foi buscar saber, como é que eu vou buscar a presença de Deus para o meu reinado? Como é que eu vou buscar isso? E por 3 meses a arca ficou lá. A arca ficou lá 3 meses. E a arca na casa de Obed-edom abençoou a casa dele em tudo. Irmãos, se a presença de Deus está verdadeiramente em mim, eu vou ser abençoado em tudo, irmão. Deus vai abrir porta onde não tem? Onde não tem porta. É verdade ou não é, gente? É. E Deus, Ele vai abrir porta onde não tem porta. Eu vou ser abençoado em tudo. Agora, como que a presença de Deus vai estar em mim, se a palavra de Deus não habita em mim? Existe isso? Jesus falou, se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiver em vocês, pode pedir tudo. Peça tudo. A desobediência a Deus é o motivo pelo qual o mundo está desse jeito. O mundo está desse jeito, que as pessoas elas querem servir a Deus fazendo as suas vontades. Estou falando com pessoas que estão em Cristo, mas não deixam o Espírito Santo guiar. Não deixam o Espírito Santo dirigir. E aí o Davi descobriu como é que ele ia buscar a arca. Foram lá, tinha que, os levitas tinham que carregar a arca, não eram os bichos não. Mas por que os sacerdotes levitas colocaram no lombo dos bichos? Por quê? Eles estavam defendendo o quê? O que eles estavam querendo poupar? A carne deles. A carne deles. A Bíblia diz que eu tenho que servir a Deus com todo a minha alma, o meu espírito e o meu corpo. Meu corpo é para a glória de Deus. Meu espírito é para a glória de Deus. E as minhas emoções, meu entendimento, meu intelecto, a minha alma é para a glória de Deus. Mas eles queriam o quê? Fazer o mais fácil. Eles queriam fazer o mais fácil. E o Davi falou, não, nós vamos lá e vamos buscar do jeito que tem que ser. E pegaram a arca. 6 passos. No 7º, eles ofereciam o holocausto. Era recebido? Era. 6 passos. No 7º, oferecia. Aí o bonito, irmãos, é que quando ele chega assim no palácio, chega no reinado lá, de Israel, quando abre o portão, qual que é o certo? O certo era o rei entrar na frente. Era quem? O rei entrar. Sabe quem entrou na frente? A arca.
Sabe quem entrou na frente? A presença de Deus. O que diz o Salmo 119, 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Se não for para estar na minha frente, tem que estar na minha frente. Irmãos, se não fosse necessário nós andarmos por boas obras, aceitou Jesus? Aceitou Jesus? Aceitou. Por que Deus ia nos manter aqui? Por que Deus ia nos manter aqui se a gente já está salvo? Vai embora. Por quê? Porque Ele falou, e o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. E quem Deus quer usar? Eu e você. Deus quer usar quem? Eu e você. Alguém pode achar até bobeira o fato da gente ter investido em televisão, de ter isso, aquilo, outro. Pode achar até bobeira. Poderia ter comprado um terreno aqui, poderia ter feito uma sede aqui. Tem gente que pensa assim. Tem gente que pensa no local. Mas o Senhor pensa no mundo. No mundo. Uma coisa, irmãos, é nós aqui, provarmos dessa água, provarmos dessas maravilhas. Outra coisa, irmãos, a gente poder replicar isso nos lares, estados, países e mundo afora. E é o que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo isso. Através do Evangelho. Isso é propósito de quem? De Deus. Um dia eu estava conversando com pastores, eu falei para eles que eu estava fazendo uma libertação de uma pessoa que era satanista, e a pessoa, tinha 8 pastores, e a pessoa falou assim, endemoniada, eu nem sabia que nós íamos ter uma TV, e o demônio falou assim, eu não quero você na casa das pessoas, naquele quadradinho não, eu quero você pregando nessa caixinha, só para esse povo que está aqui. Olha só que coisa. E eu falei para eles, pastores, Deus não quer vocês somente vivendo a caixinha de vocês. Deus quer que essa palavra chegue a mais pessoas, porque eu sou uma pessoa que posso ganhar um público, mas existem outros pastores que podem ganhar outro público. É verdade ou não é, gente? E o dízimo é para quê? Não é para investir nisso? Mas ninguém quer entrar. Não vai, não faz. Porque às vezes a visão é local, a visão não tem que ser local, a visão tem que ser mundo. E não sou eu quem digo isso. É Atos 1:8. E recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Se a visão não for confins da terra, a visão tem que ser confins da terra. E voltando aqui para o Davi, a arca entrou na frente. E sabe o que o Davi fazia? Dançava diante da arca. Sabe o que o Davi fez? Ele tirou as vestes reais diante da arca. Sabe por quê? Aquilo é uma mensagem para nós, dizendo, embora eu tenha sido titulado rei por Deus na Bíblia, porque ele fala isso, mas eu nunca vou ser rei acima dele. Eu sou rei no reinado dele, e é a vontade dele que prevalece. E é a vontade dele que permanece. Se nós não formos adoradores, adorar é se render, adorar é se sujeitar, irmãos, nós podemos oferecer coisas para Deus e Deus não recebe. A Bíblia fala, se você deixar uma oferta no altar e tiver algo contra alguém, o que Deus fala? Vai e se acerta. Não é isso? O que ele está dizendo? Enquanto você não ser um adorador, obediente, a sua oferta fica no altar e não sobe, não é queimada. Ela não chega até mim. E se ela não chegar até mim, não tem colheita. É isso que Deus está falando. Nós não podemos, de forma alguma, oferecer uma adoração vã. Honrar Deus de forma vã. Nós precisamos entender que a nossa vida, desde o momento que a gente levanta, até o momento que a gente vai dormir,
cada dia é um dia de adoração. É um dia que nós temos que sermos adoradores. Digam graças a Deus. Olha, sacrifícios e oferta não quiseste, os meus ouvidos abristes, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Continua. Então disse, olha o que ele disse: eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito. O que está escrito? Deleito-me em fazer o quê? A tua vontade. Ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Que coisa bonita. Deleito-me, eu me alegro em fazer a tua vontade. Irmãos, qual que era o prazer de Davi? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade, Ele vai me esconder no seu pavilhão. A gente precisa ter esse prazer também, de estarmos na casa de Deus. Pastor, mas Deus tem uma casa? Tem uma casa. Onde que Ele habita? Aqui, ó. Não é só vir à igreja, é estar na casa de Deus. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. A pessoa nunca vai dizer: o Deus me abandonou. Ela vai sempre dizer: Ele é o meu Deus. Passei uma luta, mas o meu Deus. Passei uma guerra, mas o meu Deus. No mundo tereis aflições, mas o meu Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você não será o quê? Atingido. Por quê? Porque o Salmo 34, 7 diz: aquele que teme o Senhor, Deus acampa os anjos ao redor dessa pessoa, e livra e protege de todo o mal. O temor a Deus é o quê? É obediência, é respeito, é adoração. A adoração não começa no culto, a adoração começa a sua vida lá fora. A sua vida lá fora é que é uma verdadeira adoração. Porque adorar no culto, cantar, oferecer o sacrifício é fácil. Até colocar dinheiro no altar não é difícil, é fácil. Mas a nossa maior luta é contra nós mesmos. O apóstolo Paulo adorava a Deus, sabe como? Esmurrando a sua carne. Subjugando o seu entendimento à obediência de Cristo. Quando a gente decide fazer isso, a gente está partindo para um outro nível de cristão. Nós estamos crescendo com Deus. E daqui a pouco, meu irmão, você está voando. Você não está mais sendo somente ovelha. Você pode ser uma ovelha, mas com visão de águia. Você não vai ficar comendo o que te dão, irmãos. Você vai determinar o que você vai comer. Porque já é maravilhoso o Senhor preparar um pasto para nós, não é? Mas mais maravilhoso ainda é o que diz Isaías: o que espera no Senhor renovarão as suas forças, correrão, voarão, subirão como águia. Aí você pega as características de uma águia. Uma das características da águia é o quê? Determinar o que ela vai comer. Ela escolhe o alimento dela. E são níveis espirituais que nós temos que crescer, que nós temos que chegar com Deus. E Deus quer que nós façamos isso. Por isso, Deus vem com a palavra dele para nos orientar, para nos exortar, para nos abençoar. No versículo 9 diz assim, olha lá: preguei a justiça. O que ele pregou? A justiça. O que é o reino de Deus? Justiça. Ele pregou a justiça. Então, quer dizer, faça a vontade de Deus, preguei a justiça. Quando eu falo pregar a justiça, isso não quer dizer, irmão, que não tem que ter misericórdia, que não tem que dar oportunidade. Pregar a justiça é você mostrar para a pessoa: olha, escolha a vida, está diante de nós a vida e a maldição, escolha a vida, escolha a bênção. Por quê? Porque Deus, Ele vai agir em cima da justiça. Deus, Ele vai julgar através do quê? Da sua palavra. A própria palavra de Deus é ela que vai nos julgar. Quando o Senhor ele falou que o Espírito de Deus estava sobre ele, e que ele foi ungido depois ele fechou o livro, ele falou: se cumpriu em vossos ouvidos é a Escritura. Aquilo que é cumprido em nossos ouvidos, a gente não pode deixar de aplicar na nossa vida. Por quê? A obediência a essa palavra vai trazer para nós as bênçãos de Deus. Não é por obra que você vai alcançar, é por obediência. Obediência. O maior prazer o Senhor é ouvir falar que os seus filhos andam na verdade.
Sem santidade ninguém verá o Senhor. A forma de santificar é obedecendo a palavra de Deus. Então, obedecendo a palavra de Deus, você vai provar da santidade, e com a santidade você vai ver Deus na sua vida. A Bíblia fala: santifica hoje, porque amanhã Deus vai fazer maravilhas através de vocês, na vida de vocês. Deus tem coisas boas, grandes, preparadas para nós. Preguei a justiça na congregação, eis que não retive os meus lábios. Senhor, Tu sabes. Ele está dizendo: o Senhor sabe o que eu preguei, o Senhor sabe o que eu falei, o Senhor sabe que o que eu dei está de acordo com a Tua palavra. Tu sabes. Eu preguei a justiça. Irmãos, um homem que ele perdeu até a confirmação do reino dele. Irmãos, existe muitas pessoas que serão salvas, mas não entrarão no reino, viu? Quando você lê o Velho Testamento, você tem que ler na visão do Novo Testamento. E o livro dos Reis não está ali por acaso, não. Deus nos constituiu reis e sacerdotes após a morte e ressurreição de Cristo. Porque Ele fala que com o seu sangue Ele comprou para Deus homens de todas as raças, povos, tribos e nações, para que reinem sobre a terra e para que sejam sacerdotes. E nós temos que reinar de acordo com o quê? De acordo com a vontade do rei, do médico dos médicos, do rei dos reis, do senhor dos senhores. E todos nós somos reis em alguma coisa, todos nós somos líderes em alguma coisa, todos nós somos cabeça em alguma coisa. Agora, como que eu estou governando o meu reinado? Eu tenho que governar de acordo com a vontade de Deus. Saul, ele foi governar, ele tomou posse do trono. E quando ele foi governar, Deus deu uma advertência para ele e falou assim: olha, o que Deus quer de você é que você obedeça a sua palavra. E ele não obedeceu a palavra. E quando ele era questionado, sabe o que ele falava? Eu fiz de acordo com a palavra de Deus. Ele não aceitava. Até que chegou um dia, vai lá, 1 Samuel 13, 12. Já para resumir aqui, 1 Samuel 13, 12. Olha lá. Eu disse, agora, o Saul está falando, tá? Eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. Constrangi-me e ofereci o quê? Tem tradução que fala que ele foi forçado pela situação. Existem pessoas que saem fora da presença de Deus e permanecem fora, por causa de uma circunstância. Ele fala assim: não, Deus sabe, a situação me força a fazer isso. Não, a situação não pode forçar quem é dirigido pelo Espírito Santo. As pessoas dirigidas pelo Espírito Santo na Bíblia, elas venceram circunstâncias, e não foram vencidos pelas circunstâncias. E nós, como somos de Deus, nós temos que entender isso também. Daniel não foi vencido pelas circunstâncias. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ah, tem um decreto aí, o rei falou que não pode mais orar. A Deus nenhum. Durante 30 dias, ele poderia falar assim: olha, Senhor, eu estou sendo forçado a parar de orar. Poderia ou não poderia? Ele orou de janela aberta ainda, para todo mundo ver, do mesmo jeito que ele fazia. Lançado foi na cova dos leões. Só que ele era inocente diante de Deus e era inocente diante do rei. O que ele ofereceu para Deus ali? Obediência a Deus. Ele oferecia não somente 3 períodos de oração, ele tinha uma vida de adoração. Ele colocou no coração dele: eu não vou me contaminar. Ô meu irmão, não se contamina, é conversinha, não se contamina. Coloca no seu coração. Rede social, aquilo que é de Deus, amém. Aquilo que não é de Deus, sai fora, não se contamina. Coloca no seu coração: eu vou adorar a Deus na minha rede social. Eu vou adorar a Deus no meu WhatsApp, eu vou adorar a Deus na minha casa, eu vou adorar a Deus no meu quarto, eu vou adorar a Deus, eu quero ser um adorador. É isso que eu quero ser, Deus, colocar diante do Senhor. Eu quero, meu Pai, ser um adorador diante do Senhor. Quando vier uma proposta que não é de Deus, você fala assim: não quero, está repreendido. Mas você vai perder, eu não vou perder, eu não perco. Você nunca perde quando você obedece a Deus. Nunca perde. A Bíblia fala para a gente não ser fornicador igual Esaú.
que por causa da fome ele vendeu a primogenitura, por causa de um prato de lentilha que acabou em poucos minutos. Tem coisas que o inimigo está oferecendo para as pessoas que acabam em poucos minutos, e depois a cobrança é grande, fora a perda que a pessoa vai ter. Irmãos, entenda uma coisa, quando a tentação é grande é porque os anjos estão chegando. Aconteceu no deserto, Jesus mostrou para a gente isso. Então você está sendo tentado a desobedecer a Deus, meu irmão, ora, jejua, busca a Deus, busca a ajuda do seu pastor, busca a ajuda do irmão que é espiritual. Amém, Jesus? Para que você não venha desfalecer, para que você não venha se perder. É isso aí. Porque depois que Jesus venceu o diabo no deserto, os anjos chegaram no deserto. O milagre foi tão grande que Deus não tirou Jesus do deserto, mandou os anjos no deserto. Eu chamo isso de milagre. A Bíblia chama isso de milagre. Porque Deus poderia pegar Jesus, tirar do deserto, levar para um lugar e alimentar ele de uma forma normal. Mas não foi assim. Deus fez, foi um sobrenatural. Eu profetizo um sobrenatural sobre a sua vida. O adorador é assim. O adorador, ele faz desse jeito. Então vamos adorar Deus. Vamos adorar o Senhor. Olha só, eu fui forçado. Vocês não têm noção, o Saul está falando, eu fui forçado. Né? Forçado a fazer o quê? Olha o versículo 13. Então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Mandamento não é só para a velha aliança, não, é para a nova também. É para a nova também. Obediência não é só para a velha aliança, não, é para a nova também. É para a nova aliança também. Mandamento. Tudo que é mandamento é tudo aquilo que soa como uma ordem, que o Senhor te ordenou. Porque agora o Senhor teria o quê? Confirmado o teu reino sobre Israel, o quê? Para sempre. O que ele perdeu ali? Uma bênção que Deus daria para ele perpetuamente, que seria para sempre. Ele perdeu. Samuel teve dó dele, não adiantou nada. Não adiantou nada. E o pior, irmão, é que Saul, ele foi obstinado, porque eu acredito na misericórdia de Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo. A gente vê a misericórdia de Deus se manifestando. Mas o Saul, ele insistiu em reinar sem Deus. Ele insistiu em reinar obedecendo a sua própria consciência, os seus próprios conselhos. Ele achava que o que ele estava fazendo não tinha nada demais. No segundo ano do reinado dele, ele foi rejeitado. O próprio Deus falou, até quanto era as dores de Saul, tendo eu rejeitado, para que não seja rei. Mas ele ficou ainda 40 anos no trono. Esses 40 anos tem um mistério aqui. Um dia eu prego para vocês. Tem um mistério. 40 anos de Saul, 40 dias no deserto, 40 dias no monte, 40 dias 40 anos no deserto, 40 dias no monte, 40 dias para Nínive se arrepender. Você sabe o que é isso? Eu chamo isso de longanimidade, de tempo que Deus dá para a gente fazer o que é certo. Porque quando chegou o 50º ano, que era para entrar em Canaã, quem não honrou Deus nos 40 anos, não entraram. Então não brinca com Deus não. Não brinca com o Evangelho não, porque esses 40 anos, eles fazendo a coisa errada, Deus deu pão, Deus deu carne, Deus deu água. Até quando eles erraram, Deus fez a água jorrar da rocha. E é onde muita gente se perde. Eu estou sendo abençoado, eu estou fazendo meus negócios, está dando certo, e não sei o que lá, e a pessoa não pensa no reino, ela não entende o porquê que ela está aqui. Ela não entende o propósito de Deus através da vida dela, ela não se lança, ela não se entrega para Deus. Deus não tem a vida dessa pessoa na mão dele, como ele deveria de ter. Eu não estou falando de você renunciar a tudo e ser pastor, não. Você pode ser usado por Deus onde você estiver. Onde você estiver, Deus só quer a sua vida nas mãos dele. Esses 40 anos. Aí depois chegaram os novos. Os novos entraram.
e os antigos foram embora, morreram. Tempo de igreja não quer dizer nada. Ah, pastor, estou com o Senhor desde o começo. Você tem que estar com Deus desde o começo e morrer com Deus, irmão. E morrer com Deus. É assim que tem que ser. Sem ciúmes, sem inveja, sem nada. Amém, Jesus? E quando chegar alguém, a igreja inteira tem que abraçar. Aleluia. Às vezes a pessoa está desde o começo, mas não carrega um tijolo. Só está desde o começo. E tem aqueles que estão desde o começo, que realmente fazem a diferença. E Deus vai pegando essas pessoas e vai limpando para que dê mais fruto ainda. Nós não estamos aqui para termos status dentro da igreja. Nós estamos aqui para fazer parte do reino. Do reino, ciúmes, essas coisas, tudo da carne, irmão. Tudo da carne. Deixa Deus agir. Diga amém, Jesus. Olha só como que Deus é. Aí você vai falar isso para uma pessoa natural, ela não vai entender. Mas o espiritual, ele vai entender. Ele vai entender. Você sabe qual que é o lugar que a gente tem que aparecer para Deus primeiro? No chuveiro. No nosso quarto. Dobrando o nosso joelho. Lá no cantinho onde ninguém vê. É lá que tem que aparecer primeiro. Porque quando aparece no oculto, no secreto, Deus apresenta no público. Agora, lá no oculto, estou reclamando, estou falando mal da igreja, não suporto o irmão, não suporto outro irmão, não suporto a outra irmã, estou criticando o pastor, estou criticando isso, estou criticando aquilo, não aguento ver a vitória do irmão, não aguento ver a vitória da irmã, isso no secreto. Aí chega no público, quer ser o quê? Honrado. Um homem pode até errar e honrar, mas Deus nunca derrama o óleo quando tem algo que está dentro assim e que não é verdadeiro. A gente está apresentando a nossa vida, né, diante de Paulo, né, diante de IF. A gente está apresentando a nossa vida diante do Senhor. É Ele que nos limpa, é Ele que nos unge, é Ele que nos batiza com o Espírito Santo, é Ele que nos levanta. É Ele. Tudo vem dEle, por Ele e para Ele. Vem dEle. Tá bom, Senhor. Agora eu vou pegar o que veio dEle e eu vou fazer jus na minha vida, né? E por Ele eu vou viver. E para Ele serão todas as coisas. Adorador, Deus procura adorador. Deus procura adorador. Perdeu o reino, irmão. Olha o versículo seguinte. Porém agora não subsistirá o teu reino. Isso daqui, irmãos, não é somente para aquele momento, para aquele dia. Isso está se remetendo ao reino eterno. Você quer ver uma coisa? Tem gente que fala assim, eu não vou batizar não, porque o jovem, o ladrão da cruz não batizou não. Quem já ouviu isso? Já ouviram? Já ouviram? O que o ladrão da cruz ele pediu? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Foi isso que ele falou? Jesus falou assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas por quê, pastor? Porque quem não nasce da água e quem não nasce do Espírito não entra no reino. Vai pensando aí. Vai pensando aí. Não é todo mundo que vai reinar com Cristo. Você sabe por quê? Agora eu vou falar. Posso falar? Porque aqui na terra você não reina com Ele. Como assim, pastor? Irmãos, pensa bem. O reino de Deus foi inaugurado antes da fundação do mundo, correto? O reino de Deus chegou até nós, correto? Sim ou não? Sim. Hoje nós estamos vendo a extensão do reino de Deus dentro de nós. No reino não tem a vontade do rei? A gente não sabe a vontade do rei? Se a gente não obedece, a gente está participando do reino?
E quando a porta fechar? Senhor, eu vou. O que o Senhor quer que eu faça? Eu obedeço o Senhor e tudo. Eu te obedeço, Senhor. Está igual aquele camarada que morreu e falou para Abraão: pede para o Lázaro molhar o dedo aí na saliva, pingar aqui na minha boca, que o negócio está feio aqui. Irmãos, a Bíblia fala assim, que virão pessoas do Oriente e do Ocidente a sentar-se-ão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. O reino de Deus é justiça. E vai ser justo, e nós vamos ter aquela sensação de justiça. Às vezes a pessoa reclama, irmãos, de um pastor, fala mal de um pastor, nunca renunciou nenhum um aniversário de uma família para estar num propósito, fazendo alguma coisa para Deus, nunca renunciou nada da vida, irmãos. Deus é sempre, segundo plano. E a Bíblia diz, você quer seguir a mim, quer pegar a sua coisa e me seguir, negue a si. Aí você prega esse evangelho aí, sabe o que estão falando agora aí? Que isso é religiosidade. Deus não mudou a sua palavra para alcançar ninguém. Ele só pregou a palavra. Ele só pregou a verdade. Evangelho sem mudança não é evangelho, irmãos. Não é evangelho. Evangelho sem metanoia, sem mudança de pensamento não é evangelho. Porque se eu não mudar meus pensamentos, eu não mudo a minha atitude. Se eu não mudo a minha atitude, eu não mudo a minha semente. Se eu não mudo a minha semente, eu não mudo a minha colheita. Jesus veio para fazer nossa cabeça mesmo. E até a própria palavra diz que nós devemos ter a mente de Cristo e o cheiro de Cristo. E que Cristo a cada dia seja formado em nós. Amém, Jesus? Porque a vontade dele é que nós sejamos imagem. Mas não só imagem. Imagem é uma coisa. Semelhança é outra. Quando você vê dois irmãos da mesma família, você olha assim e fala, rapaz, vocês são parecidos demais. De repente você vê assim, nem toda a família existe isso, mas de repente você vê a criação dele, a mesma que a criação dela, fala, nossa, mas vocês parecem demais. Já está falando do quê? Da forma de agir. Da maneira de agir. Nós somos o quê? Nós somos resposta da criação que nós tivemos. A gente é ensinado pelos nossos pais. Agora nós somos de Deus, amém? Sim ou não? Somos de Deus. O que as pessoas têm que ver em nós? A semelhança dele. E como que eu vou me tornar a semelhança dele? Ele vai me falar o que eu tenho que mudar. Ele vai falar comigo. E o que eu vou ganhar com isso? Você vai ganhar tudo, meu filho, porque você vai ser tão abençoado. Mas tão abençoado. Tão abençoado. Irmãos, eu gosto muito do mover, mas eu gosto muito mais da palavra. Eu vou falar uma coisa para vocês. A Bíblia fala que se não fosse os dias abreviados, até os escolhidos seriam enganados. Então presta atenção nisso. Até quem? Seriam enganados. Como é que uma pessoa engana a outra? Quando ela não tem conhecimento, quando ela não tem entendimento, quando ela não tem intimidade com o verdadeiro Deus, quando ela não tem a visão de Deus, aí ela começa a ser levada, ela começa a ser enganada. 1000 vezes não, Deus procura adoradores. Deus não é carente de adoração. Deus procura adoradores. E nem toda adoração é recebida. Nem toda oração é recebida. Se você não sabe. Que é isso, pastor? O véu foi rasgado, né? Mas ao soberbo Deus existe. E quem é obediente, humilde, Deus exalta. Coisa séria isso aqui. Vamos terminar esse versículo. Já tem buscado o Senhor, olha só, para si um homem, segundo o seu
coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenara. E olha só o capítulo 7, para encerrar, de Jeremias 23. Capítulo 7, versículo 23. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Ó, mas isto lhe ordenei, dizendo, mandamento, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o quê? O vosso Deus. Dai ouvidos à minha voz, e eu serei? O Jeremias foi um dos profetas mais rejeitados, irmão. Até Daniel não botou fé nele. Pra você ter uma ideia, até Daniel não botou muita fé nele. E quando Deus chama Jeremias, Deus fala assim, ó, não temas diante deles, o que eu colocar na tua boca, você vai falar, porque eu sou contigo. O Jeremias, irmãos, ele foi perseguido por Pazur, que era um sacerdote. O Jeremias pagou um preço por falar a verdade, que não foi brincadeira. E a gente está vivendo uma geração hoje, que o errado ficou certo, o certo ficou errado. É isso que estamos vivendo hoje. O errado ficou certo, e o certo ficou errado. Mas ficou errado para quem é errado. Para quem é certo, o certo vai ser sempre certo. E Deus tem o seu povo nessa terra. Diga, eis-me aqui, Senhor. Aí olha só o que ele fala. E eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andarei em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá. Deus nunca vai pedir algo para você se dar mal. Deus nunca. Quando a gente vê Ezequiel 36, 26, ali a gente vê Ezequiel profetizando um novo nascimento. E uma das coisas que ele fala, além de dar um espírito novo, um coração novo, tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, ele fala o seguinte, ele fala assim, eu vou colocar o meu espírito sobre vocês. Ele está se remetendo o quê? Ao período da aliança, da nova aliança, é graça. E ele fala assim, e o Espírito de Deus sobre vocês, ele vai dar condições a vocês, ele vai empoderar vocês, para vocês andarem segundo os meus estatutos. No Antigo Testamento, não tinha condições, o homem por si só não conseguia, e ainda assim Deus cobrava do homem a obediência. No Novo Testamento, nós somos empoderados a cumprir a sua palavra, diga amém, Jesus, nós somos empoderados a fazermos isso. Por isso que a Bíblia fala que o Espírito de Deus sobre nós é que nos dá poder para a gente subjugar a nossa carne. Então a gente não pode perder essa comunhão com Deus, não pode se distanciar, não pode ficar dando lugar ao inimigo nos pensamentos, no coração, tem que ficar vigiando, amém, Jesus? Tem que ficar vigiando, senão as coisas vêm e envolvem a gente. E está repreendido em nome de Jesus, mas isso lhe ordenei dizendo assim, ó, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho, acabou de ler, né? Que vos mandar para que te vá bem. Olha o versículo seguinte, mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios o quê? Conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, e não para de... Já viu algum crente batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, que só anda para trás? Tem um monte, irmão, tem um monte, tem ou não tem? Aí você vai falar para ele, ele se sente ofendido. Tem um monte. O casamento já está falido. É aparência pura. E o duro aí é que não depende de um, depende dos dois. Às vezes um faz a vontade de Deus, o outro não faz, o outro sofre por isso, porque está no mesmo barco. Se as pessoas obedecessem a Deus, iam andar para frente. Não iam andar para trás. E não sou eu que digo. Jeremias é profeta. Jeremias é profeta. A Bíblia fala de um homem de Deus,
chegou diante de Jeroboão e falou assim: o altar vai se fender. Jeroboão ficou com raiva, que ele era o rei. Ele era o quê? Nós somos o quê? Reis. O rei ficou com raiva, levantou a mão contra o homem de Deus, pega ele! A mão do rei secou na hora. Ele olhou e falou assim: ora ao teu Deus para que eu seja restituído. Se arrependeu. O homem de Deus orou, na hora ele foi restituído. Aí ele queria levar o cara para a casa dele, para dar comida, para dar isso, para dar aquilo, para dar aquilo outro. E ele falou assim: não, eu tenho uma palavra de Deus comigo, que não é para eu entrar na casa de ninguém, comer nada, nem beber água, e nem voltar por esse caminho. Ah, então tá bom, então segue o seu caminho. Aí veio um profeta velho. Esse profeta velho veio e falou assim: ó, eu sou de Deus também, um anjo de Deus esteve comigo, e disse que é para você voltar pelo caminho, comer e beber comigo. Irmãos, Deus nunca vai te dar uma palavra fora da Bíblia. Nunca. Fora da Bíblia. Porque o próprio Deus falou assim: ó, se um anjo dos céus, isso pode acontecer, se ele falou, é porque pode. Pode ter rebelião ainda lá. Se um anjo dos céus descer aí e pregar um outro evangelho para você, que não seja o evangelho já anunciado, seja este evangelho amaldiçoado. Por isso a importância de a gente conhecer o caminho da adoração. Por isso a importância de a gente conhecer a palavra de Deus, para a gente não ser enganado. Então não existe evangelho segundo fulano, evangelho segundo, não existe. O evangelho é segundo o Espírito Santo de Deus, e acabou. E acabou. E se o que está sendo apresentado para você, você está lendo na palavra de Deus, não resista, porque Deus quer que você vá bem. Diga amém, Jesus. Deus quer que você vá bem, e Deus quer que você ande para frente. Amanhã é para você estar melhor do que hoje, aleluia. Você pode ter chegado arrebentado aqui, você pode ter perdido um casamento antes de chegar aqui. Você pode até ter vindo para a igreja para restaurar o seu casamento, e você encontrou alguém que está levando você para o céu, e para a eternidade com Ele, reinar com Ele, e as demais coisas Ele vai acrescentar. Amém, glória a Deus. Ele vai fazer, e sem dizer que um adorador, ele vai vencer legiões de demônios. Fique em pé, por favor. Coloca para mim Marcos 5. Olha só. Hoje tem Santa Sé, né? Depois você senta. É só para espreguiçar um pouquinho. Não participe só da Igreja Evangélica da Família. Não participe só. Participe do reino de Deus. Amém, Jesus? Olha só. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com o quê? Um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, nos lugares piores de se morar. E nem ainda com cadeias o podia alguém prendê-lo. Não tinha domínio sobre a sua própria vida. Ele era jogado de um lado para o outro, levado de um lado para o outro. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e se ferindo com pedras. E quando viu Jesus ao longe, o que ele fez? Correu e adorou. Sabe o que ele fez? Ele correu e se prostrou. Você sabe que essa atitude de correr e se prostrar e adorar? Adorar significa se render. Se renda sempre à voz de Deus. Se renda sempre à voz de Deus. Ele correu e adorou. Quando ele correu e adorou, ele estava cheio de demônios.
Irmãos, a pessoa vem na igreja e ela quer que alguém resolva o problema dela. Não seja esse tipo de cristão. Eu vou na igreja, o pastor vai orar por mim, a porta vai se abrir, mas eu continuo tomando cachaça, eu continuo batendo na mulher, eu continuo mentindo, eu continuo falando palavrão, eu continuo defraudando, eu continuo fazendo tudo errado. A pessoa que ela é assim, ela só vai receber os alívios como Saul recebeu quando Davi tocava. E os alívios vieram porque Deus era com Davi, não porque Davi tocava. Só que lá fora, a realidade vai ser outra. Você quer ser uma pessoa completamente vencedora e andar para frente? Eu quero, pastor. Adore Jesus. Seja um adorador. E adorar é se render à obediência. Quando ele correu e adorou, olha quem não gostou disso. Olha quem não está gostando dessa mensagem. Olha só. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. O diabo está clamando, irmãos, para ficar com aquela vida. Mas ele não está clamando só para ficar com aquela vida. Ele está clamando para ficar com aquela região. Quando você olha o Velho Testamento, você vê mensagens proféticas de Deus. Esse homem representa a humanidade, perdida sem Jesus. Por que representa a humanidade? Porque Zacarias profetizou que 10 homens, de 10 nações, Deus está me dando agora, 10 homens, de 10 nações, iriam tocar nas vestes de um judeu, está falando de um judeu, não dos judeus, de um judeu, que é Jesus Cristo, e Jesus Cristo traria a libertação, a cura para as nações. Olha só, vai raciocinando comigo, quem foi essa pessoa? Foi a mulher do fluxo de sangue. E a mulher do fluxo de sangue representa o quê? A igreja sem Cristo. Porque ela recebeu 4 bênçãos. Filha, vá em paz, ser curada desse teu mal. E tem mais uma que eu esqueci agora. Como é? A salvação. E a salvação. Não está por ordem aqui, mas é isso aí. Para quem que Deus libera isso? Para a igreja. Aí esse homem aí, que foi liberto, olha só, esse homem que foi liberto, ele foi pregador de quantas cidades? 10. Deus está mostrando aí que a pessoa, quando ela é um adorador, essa pessoa verdadeiramente, ela faz parte dessas 10 nações, esses 10 homens que representam o mundo, que representam as línguas, que serão salvos e libertos e abençoados. Então não só devemos aceitar Jesus como Salvador, mas temos que aceitá-lo como Senhor de nossas vidas, irmãos. A vontade de Deus é salvar e ser Senhor das nossas vidas. E só se deu porque ele adorou. O demônio manifesta, volta lá, Lógico. O demônio manifesta, vem brigar, vem querer clamar, vem querer reivindicar. Ele está querendo reivindicar. O que você está fazendo aqui, filho de Deus? O mundo é meu. Eu pego ele e coloco no sepulcro. Eu pego ele e coloco nos braços da amante. Eu pego ele e coloco nos braços do amante. Eu pego ele e faço isso. Eu pego ele e faço aquilo. O mundo é meu. O que você veio fazer aqui? O que tenho eu contigo? Conjuro-te por Deus que você não me atormente. Deu para entender aí? Aí Jesus fala. Porque ele dizia, olha o que Jesus falava: sai deste homem, espírito imundo. Continue. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele lhe disse, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos.
E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. O diabo está orando. Posso falar uma coisa para vocês que não é a mensagem de hoje? Quando a gente vai diante de Deus, a gente ora com base em quê? Quando o inimigo vai diante de Deus pedir algo para tocar na vida de alguém, vai com base em quê? Nós oramos com base na obediência. Ele ora com base em quê? Na desobediência. Então é bem claro, não deis lugar ao diabo, porque ele vai pegar aquela desobediência. Se você não se arrepende, se você é obstinado, ele vai pegar aquela desobediência e ele vai ficar batendo lá na porta de Deus, até ter autorização para judiar de você. Então ouça a palavra de Deus. Não tem um homem sequer que não erre, mas errou, tem um advogado, que é Jesus Cristo. Vá até Ele, peça perdão para Ele, e não peques mais. Irmãos, a questão do pecado é tão séria, que Jesus curou um cego, e quando encontrou o cego dentro da igreja, qual que foi a mensagem que ele recebeu dentro da igreja? Tem gente que não gosta dessa mensagem, mas qual foi a mensagem que Jesus falou para aquele cego? Você sabe, Felipe? Vai e não peques mais, para que te não suceda algo pior. Mas pastor, isso aí não é evangelho do medo? Mas quem falou que não é para você ter medo de Deus? Quem que inventou essa mentira para você? O próprio Jesus falou assim, ó, não temas aquele que pode matar o corpo, mas tema aquele que pode matar o corpo e fazer a alma e o espírito perecer no inferno. Nós temos que temer a Deus, sim. Respeitá-lo, porque Ele é soberano. Ele não pode ser tratado da forma que Ele é tratado por muitas pessoas. Eu sou uma pessoa que eu fico triste quando eu vejo as pessoas fazendo alguma coisa com Deus, porque eu sei que Ele não merecia isso. Ele não merece que nós sejamos aqueles 9 que não sabem nem dar obrigado, que não sabem agradecer por nada, só sabe reclamar, chorar, reclamar, chorar, reclamar, chorar. O fato é que esse demônio não foi atendido. Sabe por que ele não foi atendido? Porque o homem estava adorando. Por que ele não foi atendido? Porque o homem estava adorando. Satanás acusa a igreja de dia e de noite diante do Senhor. Quando você vê alguém ficar aí acusando a igreja, é o Satanás também que está nele. Acusa de dia e de noite. Mas aí quando Deus vai e olha, a igreja está o quê? Adorando. Vou falar de novo para ver se você grava. Né? O inimigo pega as nossas falhas. Ninguém é perfeito. E ele vai lá, achando que vai. Só que quando ele chega lá, o cristão está o quê? Está nos pés dele. Deus de misericórdia, Deus de graça, que se renova a cada manhã, se manifesta na minha vida hoje. Me ajuda, Senhor, a vencer o que eu preciso vencer. Me ensina, Senhor, o teu caminho para que eu venha andar por ele. Meu Deus, eu sou essa pessoa que o Senhor está repreendendo, eu sou essa pessoa que o Senhor está exortando, mas é porque o Senhor não quer mais ver eu andando para trás. O Senhor quer me ver andando para frente. O Senhor quer me ver, Senhor, verdadeiramente glorificando o teu nome. Eis-me aqui, Senhor. Aí Jesus vai falar assim: você está acusando quem? O Paulo. Quem? O Paulo. Olha o Paulo lá. Olha lá o que. Olha lá. Está me adorando. Aí Jesus vai como advogado e defende. Não é assim, Robert? Vai e defende. A palavra nunca é para você se ferir, é para você entender e praticar. Eu quero ver o diabo indo embora ali, olha lá. E rogava muito tal, ó. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Vamos pular o assunto dos porcos, né, irmão? E só quem entendeu sabe o que eu estou falando.
E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, nada, agora é sério o negócio, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe... Aquilo ali era para acontecer com quem? Com aquelas 10 cidades. Não era só com aquele homem. Era com aquelas 10 cidades. O que era para acontecer? Olha lá. E saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se onde? No mar. Sabe o que representa o mar em Apocalipse? Mundo. Tanto que na nova terra não vai ter o quê? Mar. Porque o mundo já não existe mais. Aleluia. Essas 10 cidades estavam condenadas ao mundo. E Jesus veio. Jesus veio para nos livrar do mundo. E a gente fica se perdendo nessas bobeirinhas de religiosidade. Vamos amar a Deus. Vamos adorar. Não só cantar, mas ter uma vida de adoração lá fora.